Fernando, causas do privilégio. Só indo um pouquinho atrás, porque a gente tem que, às vezes, conceituar as coisas. Porque privilégio fica uma coisa muito vaga, né? Então a gente tem que ir no ponto e dizer o seguinte... Lá jamais se começa uma conversa sem antes definir o conceito. Então o que nós vamos fazer aqui, germanicamente, em primeiro lugar, é definir o conceito privilégio. O que é privilégio? Vamos lá. Por isso, até desculpa, professor, a questão da narrativa, né? Que eu comentei aqui, que são vários grupos utilizando a mesma ideia de privilégio para tratar a defesa dos seus próprios interesses. E cada um define o conceito como lhe interessa. E a manutenção dos seus próprios privilégios também, né? Então, professor, o privilégio defina o conceito, é então. apropriação de recursos públicos sem a contrapartida de um trabalho. Essa é a sua definição do conceito. Quer dizer, você está se apropriando, mas na verdade você não contribuiu para aquilo. Tá certo? Então esse é um privilégio. E a economia de privilégios são aqueles engajados em obter os mecanismos legais para produzir esses privilégios, né? Então, obviamente, a sociedade tem todo um mecanismo, arcabouço jurídico, né? Tem um arcabouço jurídico por trás disso aí, a organização política para isso, tá certo? Não é uma coisa simples. Agora, a raiz do privilégio está na cultura brasileira. Aí você vai para a cultura, e a cultura brasileira, quer dizer, o brasileiro sempre achou que tem direito de usar as coisas públicas como se privadas fossem. E eu vou dar um exemplo muito simples, né? A rua, vamos dizer, a ciclovia, eu uso bicicleta. Então, obviamente, a bicicleta não dá para ficar um casal usando a sua bicicleta, porque senão ocupa o espaço. O casal chega lá em Copacabana, fica usando aquilo e você não vai conseguir passá-lo. Ou então, na rua. Na rua, se tem 80 quilômetros, tem uma pessoa que pega a pista da esquerda, vai 80 quilômetros e ninguém pode passar porque ele já assumiu o poder de polícia, né? Então, o problema brasileiro é um problema que vem da cultura ibérica, capitanias hereditárias e tudo mais. Então, nós temos uma cultura que vê o Estado como sendo uma coisa que você se apropria. Diferente, digamos, na Europa e em outros países, em que o Estado é para transferir recursos para algumas coisas e a sociedade jamais vai querer usá-lo para benefício pessoal. Juliana, você vai também para alguma definição própria do conceito privilégio, ou você vai discutir o que o professor acabou, que o Fernando acabou de colocar na nossa roda da conversa, que é, digamos, a tradição cultural arraigada numa sociedade que enxerga o privilégio como seu direito natural? Eu vou pôr fogo no parquinho aqui, pelo que o professor estava dizendo sobre a cultura ibérica, né? Eu, enquanto cientista política, existem, vou explicar acho que mais para o público também, duas linhagens, uma mais institucionalista, que visa o estudo do funcionamento das instituições e dessas inter-relações institucionais, e uma mais culturalista, que averigua esses processos culturais mais na linha que o senhor está falando. Exatamente. E para a linhagem, olha como é engraçado, para a linhagem institucionalista, a ideia de que o país tem essa cultura ibérica, que o senhor foi trazendo aqui, né, até essa ideia mais predatória, né, porque o Brasil foi uma colônia, afinal de contas, né? Então, essa gênese... Isso, do predador estaria embutido na nossa cultura, do extrair e levar para fora. Mas o que acontece? Seria um conceito determinista, segundo, ou seja, como se a gente estivesse determinando todo um funcionamento institucional por causa dessa cultura predatória. Ou seja, somos condenados a ser o que somos porque não conseguimos nos livrar do nosso passado, é isso? Em parte sim, eu concordo, mas não seria só isso pela outra visão também institucionalista. Só que se a gente começa a avaliar o funcionamento das instituições e de todos os problemas de privilégios dentro das próprias instituições públicas, do Congresso ou do Judiciário, por exemplo, em termos de recursos que os congressistas têm, muito a mais e muito diferente do que o setor privado, né? Por exemplo, 25 assessores, né? Poderem ter 25 assessores, que é um custo muito alto para o Estado, isso institucionalmente também. A gente cai na ideia de patrimonialismo
também, né? Patrimonialismo, por definição, é o uso de recursos públicos para fins privados. Que era o que o professor mencionou no começo. É uma palavra que está bem lá atrás, desde o Fauro, Os Donos do Poder. É um clássico da ciência política brasileira e das tentativas de explicar a situação onde estamos, que é para onde eu quero trazer a nossa conversa. E colocar o empresário muito participante no debate público como você é, Ricardo Roriz, e fazer uma pergunta que é uma provocação a você. Nesse sistema aqui definido pelo Fernando e pela Juliana como sistema de privilégios, você como empresário se sente vítima ou, na verdade, beneficiado, se é que você concorda com essa definição? Não, o grande problema é você generalizar. Muitas vezes você generaliza como se todos os setores do empresariado tivessem privilégios. Vamos ao seu, por exemplo. Alguns setores têm alguns privilégios e outros não. E como eu citei antes, aqueles setores mais organizados, principalmente daqueles setores onde você tem monopólios, oligopólios, onde eles têm uma força muito grande, não tem concorrência, esses setores eles têm uma capacidade de influenciar mais, principalmente políticas públicas, as decisões públicas, né, para favorecer o seu setor, em detrimento da cadeia produtiva ou em detrimento da sociedade como um todo.